eu poderia até te convidar para um passeio bem diferente de buggy aqui nas dunas de Natal. Mas eu vou propor uma história diferente, um mergulho com uma jornada, uma carona, na verdade, com o Renato Belotti, da Garagem com o Belotti, no carismático e icônico carro do final dos anos 50 e início dos 60, o Romizeta. E o primeiro carro produzido aqui no Brasil foi o Romizeta. Romizeta feita em Santa Bárbara do Oeste, muita história para contar, precursores na indústria automobilística nacional e principalmente precursores da mobilidade. Então, vamos conhecer esse exemplar de 1960 em detalhes. Bom, falar de Romizeta é falar do precursor, né? O primeiro veículo fabricado no Brasil justamente foi uma iniciativa do governo com o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que a ideia era fomentar a indústria nacional. A gente já tinha, vale lembrar, Volkswagen que trazia Kombi, Fusca, no formato CKD, vinha tudo desmontado e eles montavam em São Bernardo do Campo. O índice de nacionalização era baixo. A partir do GEA, da criação do GEA, daí sim eles fomentaram isso e estimularam a indústria a produzir aqui. E a Isetta foi a primeira Home, né, Indústrias Home em Santa Bárbara do Oeste, que pegou essa licença da Isetta, que é um carro fabricado em outros países, como a gente viu no BMW Isetta também, e produzir esse veículo. Produção pequena, produção total no fim, mas a ideia é de dar o pontapé inicial. Logicamente, a gente sabe que em 57 veio a Kombi nacionalizada, 59 o Fusca, mas eu acho que o Isetta ele tem esse papel importante de ser o primeiro, né? Ele iniciou essa indústria, que aí foi crescendo, foi nacionalizando toda, e isso talvez seja a coisa mais fantástica. Uma coisa legal desse carro, a gente vai ver agora a parte interna, a questão de tamanho, é que ele tem uma importância grande no mundo dos automóveis. A gente já falou aqui de carros da década de 30, de 20, que são carros legais, pela importância também que eles têm para a mobilidade. Eu acho que o Isetta ele representa exatamente isso, né? A ideia da mobilidade que passou a ter uma nova dimensão. A pessoa podia ter um carrinho que ela podia ir em qualquer lugar com ele, e essa ideia de mobilidade, hoje em dia a gente nem pensa muito nisso com a modernidade dos carros, mas a gente for pensar na década de 50, o cara poder ter um carrinho para ir para qualquer lugar e outras distâncias, era um negócio realmente revolucionário. Vamos ver de perto. Então a Isetta justamente traz esse aspecto externo muito próprio, né? Ele é um carro para duas pessoas ou três, na verdade. Na propaganda tinha um casal com uma criança, né? Aquela família típica da época. O pessoal tinha até mais filho, né? Mas na propaganda era exatamente isso, para mostrar novamente essa ideia de mobilidade. Mas é um carro com umas soluções muito legais, né? Começando pela porta, né? Essa porta de entrada, rodas de 10 polegadas, que o Mini usava também, né? As rodas de 10 polegadas. Outra solução que eu acho fantástica é o aproveitamento da luminosidade desse carro, né? Então a gente tem até um quebra-vento nesse espaço pequeno. Essa ideia dele de design é fantástica realmente. E a bolha na traseira, né? Esse vidro traseiro que você poderia botar bagagem aqui, compra do supermercado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E aqui nós temos um famoso teto de lona também, que dava um charme especial. E justamente, né, o conjunto todo do Romizeta, ele é muito bem acertado, porque é um carro bem pequeno, como a gente falou no início. Romizeta, as cores aí do Brasil, a abertura da porta. A segunda ele vai bem já. Foi um carro que rompeu barreiras. Olha o detalhe aqui do raio de giro, logicamente um raio de giro muito bem acertado, né? Se a gente for pensar, os freios, vale ressaltar também, você precisa dar frear com gosto, meus amigos, porque realmente ele tem um freio mais ou menos eficiente, mas enfim, mas vamos que vamos. Vou dar mais uma voltinha. É isso aí. E nos falamos, meus amigos, até a próxima matéria. Mas enfim, por isso que andar, assim como no caso do Isetta, andar com esses carros no trânsito das cidades é bem complicado. Não só por conta da velocidade, mas tem alguns motoristas que não respeitam isso, né?